Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais uma semana, graças a Deus, uma semana maravilhosa. Hoje eu tenho o prazer de estar conversando com o Rodrigo Moraes, que inclusive ele escreveu esse livro, Manifesto Brasil. Já comprei, já li, é um livro delicioso, são 132 páginas, mas é rapidinho de ler. Você compra, lê na tua casa e vai ser uma ótima leitura que vai trazer muito conhecimento e vai trazer novas visões sobre o Brasil, sobre o que tem acontecido no mundo. Rodrigo, se apresente. Olá, boa tarde, final de tarde a todos vocês, se você estiver escutando em outro momento, bom dia, boa tarde, boa noite. Josué, muito obrigado pelo convite. Eu sou escritor desse livro, Manifesto Brasil, e trabalho com política, sou especialista em psicopolítica, e esse livro é uma conclusão de alguns anos de pesquisa sobre o tema, escrito aí a partir de... Na verdade, eu demorei exatamente um ano para escrever o livro, porque eu escrevo o primeiro texto que dá origem ao livro em 16 de abril do ano passado e lancei o livro em 17 de abril desse ano. Então, é um manifesto, tá? No sentido tradicional da palavra manifesto, quer dizer, não é um livro científico, não é um livro de literatura, não é um livro acadêmico e não é um projeto político. É um manifesto sobre o Brasil, que o Brasil pode ser, foi profetizado para ser, nasceu para ser. E, bem, agradeço o convite. Essa talvez seja a primeira live que eu faço para falar do livro pós-lançamento, quer dizer, tem muita live aí onde eu estou levantando esses temas todos. E é um prazer falar com você. Você é o meu Faria Lima favorito, né? Tenho que falar que eu não gosto de Faria Lima, mas eu gosto, porque ele é nacionalista. Então ele anda como Faria Lima, fala como Faria Lima, se veste como Faria Lima, mas é nacionalista. Então, por mais Faria Lima, ele é nacionalista. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou sobre psicossociedade. O que seria psicossociedade? Psicossociedade é um novo conceito que está surgindo ou aparecendo a partir das do novo arranjo de organização social. A última concepção de Estado, sociedade, estava fincada muito naquilo que Bentham começa no século passado e consolida-se muito com a microfísica do poder de Foucault, aquela compreensão de que o poder, né, busca os corpos, controlar os corpos. E essa é a compreensão fundamental do século XX. Né? Nós vivemos no século XXI no que se pode chamar, Josué, de as psicossociedades. Então, toda aquela compreensão, todas as categorias que você estudou na faculdade, ciência social, ciência política, todas essas categorias hoje estão sendo rearranjadas, ressignificadas, e novos conceitos, novas descobertas científicas estão moldando a forma como se compreende ou como se conduz a sociedade. Psicossociedade, então, seria esse novo conceito de saindo do biopoder, da biopolítica para a psicopolítica. O poder hoje, então, busca controlar a sua psique. Ele controla, quer dizer, nós falamos aí, tem várias ciências que surgem a partir disso. Uma das fundamentais é uma nova concepção antropológica, uma nova forma de etnografia, a partir, por exemplo, da posse de dados digitais nas big techs, quer dizer, novas maneiras de conduzir a sociedade que são... Mas vamos pensar que antes da tecnologia, ou mais além da tecnologia, mais fundamental do que a tecnologia, é uma nova concepção de como se conduz sociedades, como se desestabiliza governos, como convence, gera-se percepções, geram-se vieses, toda essa nova organização da sociedade global, principalmente ocidental, é o que nós podemos chamar, então, de psicossociedade. Isso inclui, inclusive, as novas dimensões de guerra. Tudo é guerra. Foi o que von Clausewitz viu lá na época de Napoleão, quando ele escreve o livro da guerra, ele trava, né? No final, ele não termina o livro, porque ele chega à percepção de que chegaríamos no momento da guerra de todos contra todos.
A guerra de todos contra todos que viu Clausewitz chegou. Nós estamos vivendo nessa fase, nós estamos vivendo nessa era. E essa forma de controlar, de saquear nações, de colonizar nações, tudo isso está incluído, então, nesse conceito. Eu escrevo um capítulo sobre isso para dar para o leitor todas essas novas categorias e como você, então, compreende essa sociedade em que vivemos dentro. E aí que está, Josué. Os cientistas, os analistas, os estudiosos vão precisar, como já estão fazendo alguns deles, eu cito muito Byung-Chul Han, por exemplo, que escreve um livro chamado Psicopolítica, a Shoshana Zuboff, etc. Quer dizer, os cientistas estão trabalhando esses conceitos, os especialistas estão tentando compreender essa nova forma de organização política, social, a nova forma de conduzir a sociedade, a nova forma de entender o homem, de acessar, de gerar não mais desejos, como se fazia na época, não mais vender sabonetes, como diziam os especialistas, mas conduzir vieses e comportamentos a partir do auferimento, da oferição a partir de dados que você mesmo lá, isso é sabido, né? Você mesmo no seu computador, na sua rede social, você está informando a máquina sobre quem você é, e você está dando para uma Big Tech ou uma grande empresa de tecnologia, você está informando a quem você é, o que você pensa, e a posse desses dados e desse novo tipo de etnografia pode, então, ser usado para gerar novas percepções, conduzir vieses, etc. Não sei se eu respondi, mas tem um capítulo específico sobre isso, que foi escrito a partir da compreensão, então, de onde nós estamos, qual o tipo de sociedade que nós temos, nós podemos, então, analisar a posição do Brasil, a posição dos outros países no mundo, a própria compreensão conjuntural da política. É preciso primeiro entender que tipo de sociedade nós estamos vivendo, qual sociedade nós estamos. Então, eu dedico um capítulo específico sobre o tema, que eu chamo de as psicossociedades, que é um termo novo. Eu acho que em português talvez eu tenha sido a primeira pessoa a escrever sobre isso. Nessa maneira integrada, né? Tem muito material bom aí, em coreano, em inglês, mas assim, dessa maneira em português, talvez eu tenha sido o primeiro. E convido vocês a lerem isso mais a fundo no livro. Dentro disso tudo que você falou, fez muito sentido, porque hoje, inclusive, sai um artigo meu no site investing.com, que ele se chama A Economia do Acesso, e ele fala como as Big Techs estão transformando o consumo. Dentro disso, você fala no seu livro sobre o homem social, entende? Uhum. Então, será que, de repente, você não tem essa transformação do poder e a criação dessa nova sociedade muito em função de que você tem uma indústria, um mercado, que ele quer apenas um consumidor, mas um ser irracional? Não sei se faz sentido para você. Onde você tira todas as características das pessoas, elas não pensam, elas não agem, torna-se tudo uma massa homogênea e amorfa. Tá, o homem social é um conceito de John Dewey, né? Eu diria, e eu digo no livro, o projeto antropológico da hidra globalista. O que eu quero dizer com isso? Se nós formos traçar a história do globalismo, disso que nós chamamos de globalismo, o que eu chamo no livro de a hidra, como os 3 inimigos da nação, quer dizer, quais são os 3 principais inimigos do Brasil, dos quais decorrem os males e os inimigos menores a seu serviço. Nós temos os piratas do rentismo. Não é possível, então, entender a história do rentismo, a história do colonialismo, a história dos ingleses, dos americanos, sem entender a grande era dos corsários, quando Elizabeth I comissiona um filho bastardo, Francis Drake,
para derrubar, saquear navios espanhóis e portugueses depois da Escola de Sagres, após a Escola de Sagres, quando Portugal e Espanha se consolidam como os impérios globais, tá lá socráticos. Então, não é possível entender o neocolonialismo, o colonialismo moderno, sem traçar essa história da pirataria. Piratas do Retiro. O segundo inimigo, então, e depois eu falo do terceiro, é aí que mora o homem social. É o que eu chamo de hidra globalista. A hidra globalista é o braço operacional do rentismo. Isso que se chama de globalismo, de fundações, as ONGs, tudo isso que opera de maneira supranacional para dirimir, diminuir, controlar soberanias nacionais, isso eu dou o nome de hidra globalista. E dentro do seu projeto antropológico, quando você faz esse apanhado histórico de como isso se deu pós Primeira Guerra Mundial, essas fundações percebem que para acabar com as guerras precisariam tirar a virilidade, a pulsão marcial do homem, a força masculina. Para o fazer, eles usam, né, todas as pesquisas de demografia, de controle populacional, etc. Mas qual que é o fundamento antropológico disso? Precisamos criar um novo homem. Esse novo homem é o que John Dewey chamava de o homem social. É o homem enfraquecido, emasculado, atomizado, facilmente controlável e facilmente submisso, subordinado ao mercado, principalmente, né? Quer dizer, é o homem que consome tudo, é o homem que não cria nada, é uma ovelha. Sem entender o projeto de emasculação do homem, você não entende o identitarismo. Na origem do identitarismo está o projeto de emasculação do homem. E por que isso é importante quando se fala de um nacionalismo brasileiro? Porque uma das principais razões para a dominação colonial do Brasil, uma das principais origens dessa dominação está na emasculação do homem, na castração do homem. O homem emasculado é incapaz de defender sua nação, da sua família, o frágil. E o que é o frágil? O frágil é a terra, o frágil é o velho, o frágil é a criança, o frágil é a mulher, o frágil é a floresta. Tudo que é sagrado precisa ser protegido. Tudo que é sagrado precisa de que um homem, portando a espada, que é um dos símbolos fundamentais desse livro, precisa ser protegido. Então é preciso, antes de tudo, tirar esse vigor, tirar essa atenção, tirar essa pulsão de defesa. E como um projeto de supressão das soberanias, com o fim último, sabendo que a Hidra opera em parceria, em aliança com os piratas, o projeto último é o saque, é o colonialismo. E como nós estamos falando do Brasil, roubar mesmo água, mineral raro, floresta, commodities, mas principalmente o grande saque é a população como commodity de crédito. E para a população se submeter a essa nova modalidade de neoliberalismo, é preciso primeiro tirar o brio, tirar a força, emascular o homem, para que ele não tenha força moral, grandeza, não consiga vislumbrar a grandeza, não seja capaz, então, de reagir a isso, não seja capaz, então, de se afirmar contra isso, de se levantar contra isso. Não só na parte diagnóstica, eu estou puxando aqui o que eu escrevo na parte diagnóstica do livro para o manifesto propriamente, que é a última parte do livro, onde um dos 3 eixos metafísicos que nós trabalhamos é a cruz, a espada e a enxada. A cruz, a espada aqui, então, é esse retorno, esse resgate do homem que defende, do homem que se levanta, do homem que olha para o Cruzeiro do Sul, que olha para cima, que não olha como rato rastejante, esfregando a barriga no chão, lambendo bota de seu Trump, lambendo bota, admirando os peitos de senhor Putin,
lambendo bota de Xi Jinping. Quer dizer, você vai ver isso, inclusive, dentro do nacionalismo. Essa desesperança e desorientação gerada pelas psicossociedades, pela guerra híbrida, essa desorientação e essa desesperança coloca o homem brasileiro hoje aos pés, às botas de algum império, né? E só um homem que volte a se enxergar como defensor da sua pátria. E quando nós falamos de defender a terra, o maior símbolo materno é a terra. Então tem muito nego aí dizendo: eu defendo a família, defendo a família. O cara não defende a mãe, porque se ele vende a terra, você percebe que ele venderia a mãe? A mãe biológica é um símbolo menor, menos importante, com menos peso do que a mãe terra, que é quem te alimenta e quem te sustenta. Então, se você vende a terra, se você é um vendilhão, uma cadela do imperialismo, você venderia a sua mãe. O homem social é você, que John Dewey concebeu, trazido aí por Anísio Teixeira, trazido aí pelas correntes educacionais pós-64, principalmente, apesar de que Anísio é dos anos 30, nas conferências de Getúlio, mas isso fundamentalmente se dá a partir de 68, né? Com o acordo MEC-USAID, todo o processo de emasculação brasileira, com o trabalho das fundações, com agendas como o feminismo, como o wokismo, como o ambientalismo, tudo isso vem como arma da hidra de várias cabeças. Você corta uma, nasce duas, você corta duas, nasce 10. Essa hidra de várias cabeças tem como projeto antropológico a emasculação do homem, e quando eu falo de homem social, eu estou falando da teoria, da doutrina de John Dewey. Então, Rodrigo, e como que a gente faz para sair disso? Porque assim, você percebe que você está preso, e você falou uma coisa importante, que é o crédito. Porque hoje, você basta ter crédito, você consegue alugar um carro, você consegue morar numa casa por aplicativo. Então você percebe, não existem mais dificuldades para nada, tudo é extremamente confortável. E como que a gente vai sair disso, sendo que o mundo te empurra para essa lógica da facilidade, e não só a facilidade, mas essa facilidade te torna uma pessoa sem perspectiva. Porque se você pode pegar qualquer carro num aplicativo, para que você vai querer comprar o seu carro? Se você pode dormir em qualquer lugar, para que você vai querer comprar uma casa? Ou seja, isso parte do princípio que você não tem mais uma referência. Porque quando você tem um imóvel, quando você tem um carro, você tem uma referência de onde você está, de quem você é. Faz sentido isso para você? Faz sentido, mas isso que você está colocando é mais um efeito do que a causa. O livro trata muito das causas. Eu tive o prazer essa semana de ler parte do livro que você está escrevendo, e você, de forma muito, muito pragmática, levanta a questão mesmo a questão, você esmiuça isso como um conjunto de políticas públicas, etc., sim, políticas econômicas, que é a sua área. O manifesto não trata, não aborda, não descreve isso, não esmiuça isso, porque não é o seu papel. Como eu te disse, ele é um eixo, por assim dizer, que apresenta muito claramente no livro. Para resumir o livro, aí eu volto no que você está falando. Para resumir o livro, ele tem 3 partes, e cada uma das 3 partes está dividida em 3 capítulos. A primeira parte se chama A Nação. A Nação é um realinhamento sociológico e antropológico do brasileiro. O brasileiro sempre foi, inclusive pelos sociólogos locais, e principalmente pelos sociólogos locais, vistos por lentes alheias, lentes importadas, seja marxistas, weberianas, deterministas, como Nina Rodrigues, quer dizer, o homem mestiço é fraco, sangue ralo, precisa embranquecê-lo. Essa perspectiva de embranquecimento, ela começa como pele, mas com Nina, mas ela evolui
para uma percepção na sociologia brasileira de que o brasileiro é sempre uma falta de alguma coisa. É um projeto. Vamos resolver o problema do jeitinho e a gente vai se tornar uma sociedade europeia. Vamos resolver o problema da burocracia e vamos resolver o problema da cordialidade, da incapacidade de gerar instituições sólidas como a Europa. Vamos resolver o problema aí de uma sociedade dionisíaca para uma sociedade mais apolínea. Quer dizer, nós estamos sempre em falta. Fomos colocados sempre em falta porque a lente que nos olhava eram lentes importadas. Nessa primeira parte do capítulo eu mostro que tentaram nos transformar em chumbo, mas na verdade o homem brasileiro é a grande civilização do século XXI. É uma sociedade nascida no cadinho do fogo da dor de 500 anos de sofrimento. Pegou-se 3 raças, e mais, na verdade, todas essas raças eu coloco ali. Coloca essas raças todas, antropofagicamente do cadinho da mestiçagem, e desse derretimento sacrificial surge uma nova raça. Mestiçagem, o homem mestiço, o homem de Darcy Ribeiro, esse homem é uma tecnologia civilizatória para o mundo em frangalhos. Explico. Todo o conflito, toda a grande guerra entre Oriente e Ocidente que nós observamos hoje, a grande e as suas decorrentes guerras, tudo que nós observamos hoje é baseado em guerras étnicas, em conflitos étnicos, em diferenças étnicas. Religião como justificativa de guerra é desculpa. Saque, roubo de petróleo, é verdade, é uma importante razão, tá? Terrorista, quem é terrorista, quem não é terrorista, quem é amigo, quem é inimigo, quem é cristão, quem é muçulmano, tudo isso é papo furado. O fundamento da guerra é racial. E o brasileiro, quando esse mundo se destruir em guerras étnicas, nessa terceira guerra mundial que já existe, está acontecendo agora, natureza comercial, natureza híbrida, quando o mundo se dissolver em frangalhos, o brasileiro, a pele brasileira, o sangue brasileiro, a mestiçagem, será a tecnologia civilizatória de pacificação do mundo. Nós vamos ensinar o mundo a caminhar de braços dados, a receber, a abraçar. Nós vamos curar o mundo em frangalhos. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado espiritual. Esse é o grande chamado do Quinto Império Mundial. Então, essa é a primeira parte do livro. Posso fazer uma observação? Por favor. Primeira? Então, você falou sobre as qualidades do Brasil. Só que, cara, quando você olha desde a década de 70, o Brasil sempre é o país que vai. É o país do futuro, é um projeto D. E quando e você falou, quando nós somos olhados pela lente externa, até ali o começo dos anos 80, aliás, até o começo dos anos 90, a gente tinha 34% de participação da indústria no PIB. Ou seja, tinha Gradiente, tinha Miura, tinha Gurgel, tinha uma infinidade de indústrias. No entanto, sempre olhavam, e eram indústrias competitivas, sempre olhávamos para fora, olha como um aparelho de som da Sony é bom, mas a gente tinha um Gradiente que era tão bom quanto. E a gente sempre foi colocado como o segundo lugar, o terceiro, muitas vezes. E hoje, não por acaso, você vê muitos influencers, inclusive, falando, olha, o Bostil. Só que tem uma coisa que é engraçada. A gente tem uma lei, e você falou que a gente busca um espelho europeu. Ok, instituição, não sei o quê. Uma lente, categorias científicas mesmo. Só que quando a gente olha, as leis brasileiras, elas são ótimas. Você pode contestar se elas são executadas ou não, mas assim, a escrita é muito boa. Pega um exemplo claro. Eu tenho um cachorro.
porte médio. E outro dia eu fui perguntar no metrô se eu poderia andar com ela no metrô. Aí a menina falou assim, meu, não, porque tem uma medida exata para você andar com o seu cachorro dentro do metrô. Ok, era só uma curiosidade. Por quê? Porque em Nova York, você também pode andar com o seu cachorro no metrô. Mas qual que é a diferença do Brasil e Nova York? Eles falam que se o cachorro couber numa sacola, você pode andar com ele no metrô. E é engraçado porque você vê gente com Doberman, Rottweiler. O cara adaptou uma sacola para o cachorro e anda com ele dentro do metrô. Ou então ele coloca um Golden numa mochila e leva. Você entende que nós temos uma regra clara, ó, é assim. E aí, quando você olha Nova York, o negócio é totalmente aberto. Se você tiver um lobo e ele couber na sacola e você vai fazer ele caber na sacola, ele vai andar no metrô. Então, quer dizer, até a nossa lei é melhor que a dos caras. E mesmo assim a gente continua buscando ele como espelho. Você entende aonde eu quero chegar? Porque assim, falam que nós não somos bons, mas na prática nós somos bons. E a derivada disso tudo é hoje uma cultura onde todo mundo acha lindo, olha o bostio. Como que eu saio disso? Como que eu mudo essa percepção? Porque eu chego à conclusão que, assim, que o cara não conhece o mundo fora do Brasil. O cara não conhece a potencialidade que ele tem aqui dentro do Brasil. Ele não se conhece. Ele não conhece a própria história, Rodrigo. Perfeito. Bem, responder o seu como de maneira muito simples. Desculpa. Compre o livro. Porque exatamente esse é o ponto que você coloca. Essa é a sua pergunta, é exatamente o ponto do livro. Você vai ler o manifesto e, como disse alguém que leu recentemente, você vai vestir-se de Brasil. Exato. Você será vestido de Brasil. Você primeiro precisa entender o problema, a doença, ter uma clareza do diagnóstico dessa doença, tomar o remédio correto para se curar dessa doença, dessa síndrome de vira-lata inoculada no Brasil, sempre as lentes estrangeiras que nos mediram, nos pesaram como chumbo, e nós somos o ouro da civilização. Nós não somos periferia do Ocidente, nós somos os sucessores do Ocidente. Isso precisa ser claro. Não precisamos ajoelhar, beijar a bota de seu ninguém. Nós temos em nós, no nosso povo, a capacidade, todas as características necessárias para se construir a civilização dos trópicos, a nova Roma de Darcy Ribeiro. Nós temos isso. E nisso o manifesto abre todas essas chaves simbólicas, antropológicas, sociológicas, está tudo, como eu te disse, não é um livro que esmiuça, não é um tratado, é um manifesto. É um manifesto. Mas em o sendo, ele é fechado, ele está completo, não falta nele. O que se precisa de fundamento simbólico, antropológico, sociológico, etc. Então, essa primeira resposta que é o jabá. Mas o que você está colocando, Josué, é um efeito claro da lente estrangeira. É o efeito claro de, se você está se observando como nação subordinada, necessitada de apoio, e quando eu falo apoio, é da força motriz capaz de te sustentar como nação, como povo. Se você está esperando isso de fora, você já está morto. E isso, essa desesperança, essa desorientação, é efeito da colonização mental dentro de uma psicossociedade. Para você primeiro... Já respondi. Esse é claramente o principal efeito de uma psicossociedade e de um processo de colonização que começa na mente. Vamos lembrar lá que guerra híbrida, qual que é o espaço? Guerra de quinta geração, qual que é o território a ser conquistado? A mente humana. Então, a mente humana, tudo que eu falei de psicossociedade se aplica aqui. A mente humana é o novo território da guerra. É o novo território do colonialismo. Então, o colonialismo mental.
Como você vai escapar disso? Eu recomendo que você comece pelo livro. E no livro, como eu estava dizendo, quer dizer, a última parte do livro, eu finco esses 3 eixos metafísicos para tirar você de vez do colonialismo, da subserviência mental. A cruz, a espada e a enxada. E você vai perceber que, pela cruz, esse é o 5º império profetizado na aliança de Ourique, quando Cristo aparece a Dom Afonso Henrique. Você pode ser espírita, eu citaria a Pietro Baldi. Você pode ser evangélico, eu citaria todas as profecias aí de celeiro de missionários. Você pode ser católico, eu estou citando o 5º Império, Padre Antônio Vieira, História do Futuro. Não interessa de onde você veio, a sua origem religiosa. O Brasil é profetizado para ser o próximo império do mundo. Quando o mundo se destruir em guerra, essa guerra que nós vivemos na era do aço e do fogo, nós vivemos na era do século da guerra. Quando isso se dá, o Brasil será o império, mas o império da concórdia, o império da paz, do equilíbrio, o império antropofágico. Amo tudo que não é meu, porque eu degurgito e cuspo brasilidade. Trago o mundo inteiro para cá, que nós vamos mastigar, digerir e cuspir Brasil. Então, Josué, esse é um fundamento essencial desse trabalho do Manifesto Brasil. Se você ler esse livro, você vai se vestir e vai largar com essa babaquice, né? Essa besteira de ou você, eu chamo das viúvas e das cadelas, né? A esquerda brasileira são as viúvas, né? Os liberais também. Ai, o Trump, ele está destruindo a ordem unipolar que nos oprimiu por tanto tempo. Fica chorando a ordem democrática, a grande ordem dos piratas, a grande era corsária, de que diz Buckminster Fuller, né? Fica chorando o fim da ordem unipolar. E você tem as cadelas que ficam do lado de cá lambendo as botas do Trump. E você tem outras cadelas que estão lambendo bota de Putin, lambendo bota de bando de gente. Quer dizer, alguém venha nos salvar. E eu gosto sempre de citar, não está no livro, mas eu gosto muito de citar a queda do Império Visigótico, né? Quer dizer, essa impressão de que uma potência estrangeira vai vir e vai nos salvar, isso me lembra muito a queda do Império Visigótico lá, acho que era Abigar contra Rodrigo, os 2 irmãos brigando lá para Aidar, eu não lembro bem o nome do rei, eu sempre esqueço o nome do primeiro, eu sei que o Rodrigo é porque meu xará. Mas lá em 711, durante a guerra entre os 2 irmãos visigóticos, o mais novo tem a brilhante ideia de chamar Tarik, rei do Império Seleucida, Mouro, né, para ajudá-lo a derrotar o irmão Rodrigo. Leva esse exército todo para dentro da Península Ibérica. E o que acontece? Simplesmente, os mouros tomam a península inteira, mata todo mundo, domina a península e demora-se 8 séculos para reconquistar-se a Península Ibérica. Lá só faz isso em 1492, totalmente, né? Com Isabel de Castela, a rainha católica, né? E toda aquela história que você já sabe da Reconquista, que eu sou da minha terra, nós temos a festa da Cavalhada, que todo ano comemora, né? Lembra a Reconquista portuguesa, ibérica. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai te salvar. Mas você mesmo. Se você precisa de uma salvação, de outra potência internacional, de outra potência que tem seus próprios interesses, você é um vassalo, você é um homem emasculado, você perdeu o brio, você está desorientado, você está desesperançado, você vive num complexo de vira-latas, você não sabe o potencial que você tem. Você não sabe que você é filho do 5º Império Mundial. Você não sabe que você é o guerreiro da grandeza nacional. Você não sabe o que é ser brasileiro. A salvação individual. Cuidado com essas coisas. E aí eu te cortei e aí você ainda tinha mais 2 partes do livro que você estava falando. Tá. A segunda parte eu chamo de Os Inimigos. É uma análise que parte da geopolítica, tem 3 capítulos. O primeiro capítulo é a Hidra e os piratas, para você entender esses 2 inimigos. A segunda parte é das psicossociedades, que eu já falei alguma coisa aqui, que é uma espécie de
compreensão da nova ordem histórica, né? E eu trato ali, por exemplo, da cismogênese, entre um dos subtítulos, que é justamente, no Brasil, uma arma de dominação geopolítica imposta pelos piratas e pela Hidra para gerar divisão artificial na sociedade, entre duas ideologias importadas, que é o identitarismo, que hoje você chama erroneamente de esquerda, e é o neotradicionalismo, que você chama erroneamente de direita. Você vai ver muito, inclusive, nos ciclos nacionalistas, essa galera que acha que afagar bolsonaristas ou afagar a esquerda identitária, você vai ter lucro, você vai ganhar politicamente. Isso é uma idiotice, né? Você nunca pode confirmar ou reforçar as premissas do adversário. Eu coloco de uma maneira muito mais clara ali, e até é um capítulo que eu já tenho 50 páginas de um outro livro só sobre as agendas neotradicionalistas. Como funciona a cismogênese? A cismogênese, ela pensa, por assim dizer, metaforicamente, né? Como um mecanismo de feixilhó. Para cada agenda identitária, existe uma agenda neotradicionalista correspondente e oposta, e elas fecham o debate e fecham a matriz cognitiva do brasileiro, que não consegue conceber uma possibilidade de uma ideologia política que não seja presa, que não seja uma das duas. Então, isso é muito claro nas hostes nacionalistas. Você vai ver a galera identitária de um lado e você vai ver a galera neotradicionalista do outro, achando que são nacionalistas, ou pelo menos são nacionalistas, mas presos em uma das duas matrizes cognitivas. Estão presos nas matrizes cognitivas da cismogênese. Então, está lá reforçando, afagando um lado, defendendo um lado, e, porque vão ser nossos aliados, porque... Você vai escutar isso a vida inteira. Até que nós sejamos capazes de impor uma nova matriz cognitiva, uma nova forma de compreender a realidade, uma nova forma de entender que isso aqui é uma prisão, isso aqui é o sequestro da pauta política, e que impede nós, as mentes, o brasileiro, de conceber uma alternativa a essa prisão. Polarização é um termo fake. Quem fala a palavra polarização não entende o que está falando, ou está falando como metáfora. Eu uso a palavra polarização como uma figura de linguagem, porque o que nós vivemos no Brasil é uma cismogênese como ferramenta de dominação geopolítica e neocolonial sobre a nossa mente. Entendi. E o terceiro? O terceiro é o manifesto propriamente a cruz, a espada e a enxada. A cruz como a profecia, como eixo irradiador da profecia e desse cristianismo tropical, né? Você falou aí do salvação individual, me provocando, por quê? E agora eu vou falar. Não, mas só por que eu falei que é salvação individual? Porque você havia comentado, porque as pessoas buscam um salvador, quem vem me ajudar, quem vai vir me salvar. Aí por isso que eu falei, a salvação individual, lembrando do protestantismo, que a salvação só depende de você. Então, a saída do Brasil depende de você que está do outro lado. Mas aí que tá. Essa palavra salvação individual, isso tem um livro de Gerard Colby, Die Will Be Done. Não, a salvação é coletiva. E eu vou dizer por quê. É comunitária, na verdade, perdão. Como é que é? Né? Vou falar inglês aqui, porque eu também posso, antropofagicamente. It takes a village to raise a child. Cuspir brasilidades com o meu inglês. Veja bem, o livro do Gerard Colby, ele mostra como que, somente nos anos 80, houve nos anos 80, 70 e 80, houve uma ação, lá no contexto da Guerra Fria, houve uma ação da CIA, do Pentágono, em financiar missionários protestantes, na verdade, pentecostais, no Brasil, entre eles e principalmente o Billy Graham, que foi financiado pelo Hearst, sabe o William Hearst, que é inspirado lá, aquele magnata que inspirou o Citizen Kane, né, aquele filme. Esse cara era um político, o maior magnata da televisão americana na época, com poder muito entranhado com o poder do chamado Partido da Guerra, né? O partido que é o verdadeiro partido que domina os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem alternância de poder, mas não tem democracia.
aquilo, quem manda é um partido só. Tá? O Trump chama de Deep State. É uma figura de linguagem para um sistema que controla quem senta na cadeira. Qualquer um dos partidos que senta na cadeira é o gerente de plantão. Está mudando agora, mas dentro de um contexto de uma guerra, que é uma outra coisa que a gente pode falar. Mas, assim, é uma guerra interna, dentro do coração do império está acontecendo agora, mas isso aí não é o tema agora. Veja bem, o Jared Coben mostra como esses missionários vieram para tais cruzadas evangelísticas, mas não para necessariamente converter o povo ao cristianismo, mas converter a mente brasileira para um cristianismo alinhado aos valores neoliberais do American Way of Life, do individualismo. Isso é muito claro hoje nesse negócio de coaching, de empreendedorismo. Você busca por si só a sua grandeza, o seu sucesso, você não depende de nada e de ninguém, né? Ou seja, eles pregam que todo homem está uma ilha, né? Você ficou rico, não dependeu de sua família, que estava lá rezando por você, sua mulher que cozinha para você. Você ficou rico, você não dependeu da comunidade, do pessoal do cartório que liberou a licença, você não dependeu do guarda de trânsito, você não dependeu dos seus clientes, você não dependeu dos seus funcionários. Você é um gênio, uma ilha atomizada. Tudo isso vem Então, a salvação é individual. Foi uma premissa de dominação, de implantação dessa mentalidade desse cristianismo, né, de imperialista para render a mente brasileira. E que vai eminentemente contra ao cristianismo de Eurique, ao cristianismo dos jesuítas, altamente integrador, a Carta de Caminha, né? A maior coisa que se pode fazer nessa terra é salvar essa gente. Quer dizer, não tinha racismo. É assim, vamos todos nós, né? Na origem do Brasil, na primeira missa, estavam todos eles ali. Então, o cristianismo brasileiro é o cristianismo universalista. Universalista não no sentido teológico, universal, do Concílio de Jerusalém, que abraça o homem, tá? Que recebe todos como irmãos diante de Deus. Esse é o cristianismo que nos salva. Dias Gomes. Viva Dias Gomes. Mas eu não vou aprofundar mais, senão vocês não vão ler o livro, porra. Tem que ler o livro, me ajuda. Pagar as contas. Você falou sobre o partido único, né, o partido do poder. Sabe de quem que eu lembrei? Não sei se você lembra dele, do Doug Coe. Que faz o café da manhã com o presidente lá nos Estados Unidos. Sei. E aí o que é engraçado, que ele... E obviamente o café da manhã não é só o café da manhã, mas ele tomou café da manhã com os últimos 25 presidentes dos Estados Unidos. Uhum. E ele tem uma fundação. Claro. Que é engraçado que dentro do trabalho dele, ele vai formando os políticos norte-americanos. Então, assim, independente de você ser democrata ou republicano, você passou pela escola dele. Claro. Que aí ele pega o cara novo, põe dentro de uma casa, e ali ele vai ensinando, vai doutrinando, e não é só homem, as mulheres ele faz o mesmo também. Ele coloca elas dentro de uma casa e vai doutrinando. E a partir dali vão surgindo os casais, as famílias. Você casa não sei com quem, você fica não sei com quem. Exatamente. Uhum. E aí ele tem essa pegada que você falou, um pouco mais ao protestantismo. Só que a igreja dele não é uma igreja aberta, onde qualquer um entra. Sim. Engraçado isso, né? Esses caras formam essa elite, e inclusive levando muita gente daqui para voltar, né? E modernizar o Brasil, né? Isso tem muita relação com a formação dessa elite brasileira, que Oliveira Viana já denunciava, e que é uma coisa muito, muito importante de se dizer, que eu chamo ali dos vendilhões, a elite dos vendilhões. A elite globalizada, cosmopolita e distante da mestiçagem do povo. Ela tem ojeriza ao povo brasileiro e ela ama o Mickey, ela ama Miami, que é o pior lugar dos Estados Unidos, pô. Miami é a favela americana, né?
Só vai velho e tem problema com frio, né? Eu passei lá, porra. Morei nos Estados Unidos e conheço aquela parte, digamos, a leste toda, né? E assim, oeste, né? Você sabe melhor que essas coisas. E onde eu estava? Você estava falando. Vendilhões. Os vendilhões são essa elite dissociada do povo. Essa elite dissociada do povo, ela renunciou o mandato espiritual da elite. Todo país tem sua elite. Eu não sou contra a elite, eu sou marxista. Todo país tem a sua elite. Mas o mandato espiritual da elite é conduzir o povo. É ser espelho, é ser o norte. Não esses moleques, garotos de recado, essas prostitutas baratas que renunciaram ao seu mandato espiritual para se tornar sócio minoritário dos grandes fundos internacionais. Senhor André Esteves, Joesley, essa ruma de traidor desenraizada da nacionalidade são elites traidoras do Brasil e serão todas cuspidas, serão vomitadas da nação. Inexoravelmente, porque traíram o seu mandato histórico de condutores da sociedade. 50% do orçamento da República na mão desses vagabundos e indo para fora. Bolsa banqueiro. Então, assim, nós precisamos primeiro identificar os inimigos. E aqui no Brasil, senhor Joesley, que poderia muito bem, foi financiado pelo Brasil. Nós financiamos Joesley, Esteves, para serem os grandes, os campeões nacionais, com o dinheiro do BNDES. Aí, no momento que esse cara fica bilionário, ele muda a sede para a Irlanda. Quer dizer, ele é um produto nosso, uma criação nossa, com o nosso dinheiro. Nós precisamos de elite. Eu sou a favor de que o Brasil, todo o país tem a sua elite. Agora, não elite traidora, desenraizada, que será cuspida em tempo oportuno. Será cuspida, vomitada na nação. Mas você não acha que falta a criação dessa elite? Porque, como a gente falou, tem o Doug Cole nos Estados Unidos, que pega a pessoa na sua juventude e vai formando aquele senador da República. Então, quando ele chega lá em cima, ele já está pronto. Ele sabe qual que é o papel dele. Ao contrário, no Brasil, você não tem... Eu, pelo menos, nunca ouvi falar isso. Então, assim, de repente você deu certo na vida, por qualquer que seja a razão, você virou um empresário que vira um influencer, não no sentido de internet, mas uma pessoa que tem uma certa influência política e econômica, e aí, olha, vamos investir no Rodrigo. Só que assim, você não sabe nem qual é a sua função social, Rodrigo. Certo. Será que não falta uma escola de elite? Exato. Falta. Na verdade, não falta escola de elite. Nós temos escolas de elite. Mas nós temos escolas de elite presas na matriz cognitiva dos colonizados. Presa na prisão do colonialismo mental. Nós precisamos ter uma nova concepção do homem brasileiro. Uma nova concepção da grandeza, que é a parte lá, que eu não falei todos os três, mas a parte da enxada. A enxada é a capacidade de fecundar a terra. É o símbolo da capacidade humana de fecundar. Quando você olha para uma terra, ela está seca, ela está infértil, a fertilidade está escondida numa camada de secura, mas quando você fere a terra, como um ato sexual, que é um ato violento, mas também sagrado, você está vislumbrando a mesa posta, a família, a comunidade, a vila. E essa elite precisa disso. Essa elite precisa ter vislumbre de grandeza. Ela não pode ser uma elite vassala, não pode ser uma elite... Quer dizer, você percebe que não é a escola em si, é uma forma de se entender como nação. Que, claro, essa escola de elite, que podemos sim pensar em construir uma escola de elite para isso, mas primeiro é preciso não nos conformar com esse mundo. É preciso uma metanoia, uma transformação de mente. Nós precisamos primeiro ser capazes de vislumbrar esse Brasil. Tá. Mudar a matriz cognitiva. E isso
é a urgência do Quinto Império. Concordo, mas só que aí a gente tem uma contraposição. Porque como nós queremos formar uma elite brasileira, como nós queremos ter alguém que pensa Brasil como Brasil, e você fala sobre esse ator no seu livro, se nós odiamos os bandeirantes, você concorda que fica difícil eu pensar em ter uma elite intelectual que pensa Brasil grande, só que ao mesmo tempo eu não consigo nutrir o menor sentimento pelo bandeirante? As duas ideologias em voga sismogenicamente, como prisão e sequestro da pauta, no Brasil hoje, impostas de fora para dentro, identitarismo e neotradicionalismo, as duas ideologias impuseram revisionismos históricos profundos, seríssimos. Bota fogo na estátua de Borba Gato, chamar de estupro o que foi a mestiçagem, o crisol da mestiçagem. Então, esse revisionismo histórico é doentio, é uma ferramenta também de submissão, de humilhação, de cuspir na cara do brasileiro. Agora você falou dos bandeirantes, que eu trato, né? Os bandeirantes, só, Josué, para efeito mesmo de você vislumbrar, os bandeirantes são maiores do que o Império Romano. O Império Romano, os soldados romanos tão famosos, precisaram de 6 séculos para dominar 5 milhões de quilômetros quadrados. Com financiamento estatal, terreno desértico, tá? E na tecnologia militar financiada pelo Estado. E era o maior império do mundo naquela época. O maior império do mundo, legiões de soldados. Um bando de gente lascada, pobre, filho de índio, aqui da Serra do Mar. Aqui, na Zona Norte, aqui, essa galera aqui. Filho de Bartira, né? Todos netos de Bartira e João Ramalho. Esses caras descem em 2 séculos enfrentando zarabatana, serpente, índio antropófago, mata fechada, bancando com seus próprios parcos recursos, que era tudo pobre, sim, no desespero de sair daqui. Esses homens, em 2 séculos, conquistaram mais do que os romanos fizeram em termos de território, 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, a empreitada bandeirante faria os Césares em se envergonharem de afirmar suas grandezas. Por isso que eu uso já o verso de Camões: cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Concordo. Mas a gente aprendeu a odiar esses caras. Revisionismo histórico identitário, revisionismo histórico neotradicionalista. E aí feito para cuspir, sim, feito para nos humilhar, feito para fazer você ter vergonha de quem você é. Ah, porque era um bando de estuprador, estuprando Índia. Como é que você estupra a Índia, cara? Esses caras moravam todo mundo no mesmo lugar. É claro que teve problema entre a senzala e a casa grande. Aqui era um caldeirão de gente. Era padre fazendo filho, que padre com quintilhão de filho, era escravo fazendo filho com os brancos pobres, era índio misturado, era esse caldeirão é que formou o Brasil. E que hoje é vilipendiado, hoje é cuspido, hoje é ressignificado maliciosamente para inculcar na nossa cognição que nós somos subdesenvolvidos, somos traidores, somos feios, somos fracos, incapazes, civilização menor, quando nós, e aí é o ponto fundamental, mostrado, provado aqui nesse livro. Nós somos a civilização dos trópicos. Nós somos o 5º Império Mundial. Concordo.
Mas é que é engraçado isso, cara, porque... E aí eu fico me perguntando, como que eu vou formar essa elite se a base é doutrinada a odiar os seus símbolos e os seus feitos passados? Você concorda? É difícil mudar... Você acha que é difícil mudar isso agora? Puxando lá do que eu disse da psicossociedade, você percebe que isso não é uma questão de educação, isso não é uma questão de... Porque a educação, e é um clichê, né? Ah, não, educação. Cara, qualquer escola que você formar vai estar demarcada. Quando você fala de agendamento, de psicossociedade, teoria do agendamento é uma das ciências mais importantes para entender isso. E assim, na teoria do agendamento você tem um conceito de demarcador. Demarcador é o conjunto de termos que te moldam a sua forma de pensar, que demarca o discurso, demarca a matriz cognitiva. Então você pode montar 1000 escolas hoje, que os demarcadores estão definidos e são todos de vassalagem, todos de mentalidade colonizada, todos de complexo de vira-lata. O que há que se fazer? Primeiro, é entender que isso é uma guerra híbrida. Isso é uma guerra de quinta geração, imposta sobre o Brasil para o saque. Para o saque. E como eu te disse, o saque não é só de recursos minerais. É principalmente do homem. É roubar a nossa grandeza. É o pior, o maior roubo, o maior furto que nós sofremos. O maior saque que nós sofremos é o saque da nossa grandeza. Então, como nós vamos combater isso? Impondo no seio da nação uma nova guerra híbrida, nossa! Levantando aqui dentro da civilização bandeirante, mestiça, mulata, cabocla, sulina, caipira, sertaneja, o nosso levante. E isso é inevitável, isso é inexorável. Você que está aí, ajoelhado ao Putin, achando aquele peito dele bonito em cima daquele urso, você que está beijando as patas, as botas de Trump, saiba que você é feito da maior matéria-prima da humanidade. Você é a tecnologia civilizatória do século XXI. Você é o homem ou a mulher, a raça superior, não no sentido étnico, nazista, fascista do século XX, mas porque é forjado no cadinho, no crisol do sofrimento. Nós somos a civilização tropical, a nova Roma dos trópicos, de que falou da Síria. Entendi. Eu não vou dar mais resposta, porque, porra, senão ninguém compra o livro, né? Não. Você quer quebrar minhas pernas. O que você tem contra meu livro? Deixa o povo comprar, pô. Um acordo com quem está assistindo. Pô, sacanagem. Última questão. Você acha que toda grande nação é protecionista? Porque aqui, a partir dos anos 90, criou-se esse mito de que nós devemos ter o mínimo possível, ou seja, trabalhar aquilo que temos uma vantagem comparativa. Resumindo, se tornar uma grande fazenda mundial. Só que aí, quando você vai aos Estados Unidos, eles também são uma fazenda, mas eles também têm indústria. Você vai à China, a mesma coisa. Você vai à Europa, a mesma coisa. Só que, só no Brasil, criou-se esta ideia de que só vamos plantar, só vamos trabalhar com commodities e desindustrializar a nação e mais. A ideia, enquanto você tem o PAC europeu, que é 30% da zona do euro, aqui no Brasil a gente não tem um programa similar a esse. Ou seja, o agricultor é pelas próprias pernas. E nós amamos dizer também que se a empresa não é boa, que quebre. Só que aí quando você vai à China, eles protegem... Subsidiam, protegem. O cara que faz pano, não, ele é chinês, eu vou proteger. Você vai aos Estados Unidos, eles já salvaram a Chevrolet, por exemplo, agora, em 2008. E nós aqui, não, quebrou, tem que falir mesmo, ele não é eficiente. Essa é uma mentira que foi inculcada no Brasil e se acentuou muito nos últimos anos, principalmente com o advento do neotradicionalismo, quer dizer, até 2013, isso ainda era debatível, por assim dizer, isso ainda gerava debate.
você tinha muitos políticos que ainda eram contra e entendiam que não existe potência global que não seja protecionista. Durma com isso tranquilamente. Se você quiser fazer qualquer coisa, qualquer pesquisa, me xingar de feio, careca, burro, chama o que você quiser. Você não vai encontrar uma potência mundial que não defenda os seus interesses. Não existe isso. Só na cabeça de brasileiro, de liberal brasileiro. Sabe? O mercado se autorregula. Em que lugar, meu filho? Em que lugar, meu filho? Se nós nos organizamos enquanto sociedade para proteger uns aos outros. Não faz sentido isso. Isso é uma mentira liberaloide que pegou no Brasil nos últimos anos, e pegou e se massificou, né? Se disseminou. Uma mentira terrível. Não existe potência que não seja protecionista. Essa frase é inescapável. E o liberalismo? Agora que é a grande questão. O liberalismo, esse livre mercado, que é a escravidão. Então, livre mercado é escravidão. Ponto. Poste aí no seu Facebook essa frase, esse aforismo. Bonito. Livre mercado é o orwelliano. Livre mercado é escravidão. Toda essa agenda, todas as agendas identitárias e neotradicionalistas, feminismo, abortismo, tudo isso tem como fim, tem uma agenda mãe, uma agenda que é a causa final das agendas. O fim. Então, você vai aceitar isso aqui para chegar nessa. Você vai aceitar mas como o fim último, a agenda principal, decorrência final, é a agenda do livre mercado. É a agenda do neoliberalismo. Então, vamos emascular os homens para não serem capazes de se proteger. Vamos defender o empreendedorismo para você dizer por aí que todo mundo é uma ilha e que você, então, o livre mercado, você autorregula em Mises e o caramba, e Rothbard, e von Bombaverk, e toda aquela babaquice que ninguém segue. Nenhum país sério segue isso. Isso é a grande mentira, trazido principalmente pelo neotradicionalismo. Agora você imagina uma cena, né? Um babaquinha desse, um liberaloide, vestido com a camisa polo, uma calça pegando marreco, indo lá falar com o seu Xi Jinping, com aquela cópia dos 6 lições, nem a ação humana eles lê 6 lições, que é uma palestra que ele deu na Argentina. A Argentina está muito boa, obrigado, né? Uma merda, virou colônia já, né? Antigamente dizia, cuidado para não virar uma Venezuela. Sim. Hoje eu digo, cuidado para não virar a Argentina, que aí é a colônia de vez, né? Aí esse carinha vai lá com essa cópia das 6 lições toda sublinhada e chega num burocrata chinês e fala, veja, sob os auspícios da praxeologia, o mercado se autorregula. Cara, o cara vai rir, nem fuzila o desgraçado, porque assim... Não vale a pena. Não vale nem a pena gastar bala com um ser humano desse. Ele continua fazendo o que ele está fazendo, protegendo sua economia, regulando, financiando seus campeões nacionais. Sim. Cara, quer dizer, o Mittelstand, né, da Alemanha, Buy American dos Estados Unidos, a Rússia, cara, nenhum país, nenhuma potência é liberal. Não existe isso. Agora, no Brasil, operou-se essa inversão trágica, porque assim, nós somos liberais para fora, só que para dentro é o país mais opressor que tem. Exato. Burocracia, imposto alto, o governo liberal, do senhor liberal, o senhor Paulo Guedes, o maior liberal, sentar naquela cadeira, teve a maior carga tributária da história. 33,9% é a maior carga tributária da história, cara. Então ele é liberal para entregar, para vender tudo. O vendilhão da pátria abriu as pernas, vendeu mesmo. O que ele fez aqui na TAG foi uma vergonha, cara. Que é um pior exemplo. A Enel,
Ah, vergonha, estamos sustentando a Itália, cara. A Itália está quebrada, nós estamos bancando ela, pagando nossa energia. E a TAG, rapaz, os caras venderam a TAG. Que é assim, o que é TAG? É um bandido que sai aqui de Cubatão e vem aqui para abastecer a refinaria, vem aqui para abastecer São Paulo. Né, petróleo, de gasolina, etc. Diesel. Aí, só a Petrobras que usa o duto. Só a Petrobras que usa. Os caras venderam para a francesa e estão pagando aluguel. Isso é a cabeça desses caras, bicho. Mas vamos dizer assim, eu te vendo minha casa e paga de você. Em 7, 6 anos, eles vão reaver tudo em aluguel do que eles investiram. Agora, isso, claro, eu não estou entrando na questão de corrupção. Porque um cara que faz isso, ele não é só o vendilhão da pátria, tem que investigar esses caras. Porque você sabe que André Esteves, sócio desses caras, foi quem né, financiou isso. Isso não é de graça também. Eles não são só delirantes ideológicos. Essas pessoas são os caras mais ricos do Brasil. Sim. Estão nos roubando. Então, isso precisa ser. Eu não estou acusando ninguém de nada, que a gente não precisa acusar, só jogar no Google. Mas, assim, isso não é só uma ideologia maléfica, né? O nego bota bufunfa no bolso com essa conversa. Quando o cara vem com esse papo de liberal para cima de mim, eu já seguro a minha carteira, que eu já sei que vai dar problema. Sim, mas você sabe o que é uma coisa que é engraçada? Isso que a gente fala agora faz total sentido com o que foi dito no livro. Porque você pega, por exemplo, a Enel, que todo mundo odeia, olha, o Estado não pode trabalhar, iniciativa privada, só que eu vendi para uma empresa estatal italiana. É um estatal. Ou seja, você tem uma guerra onde as grandes potências vão dominando o espaço. Agora, veja que interessante. Dos outros países. O modelo da Enel é um modelo criado por Batista Vidal. É um modelo brasileiro. É um modelo do polo petroquímico de Camaçari. E como é que funciona? Então, quer dizer, o Rodrigo é contra a privatização? Não. Como é que funciona? Como é que funcionava a Camaçari? A parte estratégica é do Estado, porque pode pensar em longo prazo, não pensa em planilha, em semestre, em ganho e acionista, pensa estrategicamente. A parte de inovação é do mercado e a parte de investimento pode ser do mercado estrangeiro. Quer investir? Invista. Agora, o que está se fazendo no Brasil é entregar a parte estratégica para fundos internacionais. Exato. Que não tem em nenhum momento o nosso interesse em vista, muito pelo contrário. O interesse desses caras é o saque. É sério? O modelo da Enel, italiano, é um modelo brasileiro. Usado contra nós. Porque a Enel é isso. É uma como diz, ação de ouro, né? Golden Share. Golden Share do Estado italiano. Exatamente. Mas o mercado local é responsável pela inovação. E aí, o que aconteceu ano passado? A Itália está quebrada, aquela doida lá, quebrada. Ano passado, simplesmente, todo o recurso destinado à manutenção da rede em São Paulo, do estado de São Paulo, eles simplesmente pegaram para tampar o buraco do erário italiano. E estava a gente aqui na rua queimando pneu, você lembra, cara? Uma semana queimando pneu aqui, nego dizendo que era o PCC, para distrair, bando de vagabundo. No centro, você está falando. Não, lá. Paraisópolis, aqui no centro, Zona Sul, apagão. Quer dizer, aí o CEO diz que não, só Jesus resolve o problema de São Paulo. Né? Quer dizer, talvez seja Jesus mesmo. Se algum raio na cabeça dele, resolve. Bom, a gente já passou de uma hora, já falamos bastante. Eu falo muito, Eduardo. Já sabe que eu falo muito. Você gostaria de deixar alguma frase final? Fora, compre meu livro. Gente, compre o livro do Rodrigo. Você adivinhou o que eu vou falar. Eu li, vou reler de novo. Então eu vou pedir você, gentilmente, que faça a propaganda do meu livro. Se você leu, você vai dizer o que você achou. Gente, eu gostei muito desse livro. Eu fiz até algumas anotações aqui, não vai entender, mas enfim, ele abre os nossos olhos, ele traz uma nova visão, tem essa coisa que eu até comentei com o Rodrigo sobre os bandeirantes, que eu achei fenomenal,
que você explica, você fala quem foi o cara, o que ele fez, de onde ele veio, para onde ele vai. Tem essa coisa toda. Eu achei que tinha alguma coisinha um pouco mística no livro, mas eu achei isso legal também. É uma profecia, o Brasil é uma profecia. Exato. E ele vai te trazendo um novo olhar sobre o Brasil que muitas vezes nós não tínhamos. A gente pensava a história de determinada maneira, e esse livro, de uma forma muito prática e direta, ele abre os nossos olhos e nos traz um novo olhar, uma nova visão, um orgulho de ser brasileiro, coisa que muita gente já não tem há muito tempo. Então, eu acredito que é muito importante a leitura desse livro. Obrigado pelas últimas palavras. Faço minhas palavras do Josué. E para finalizar, a cruz, a espada e a enxada são os fundamentos eternos do Quinto Império Mundial. Muito obrigado, meu Faria Limer favorito. Que todos os Faria Limers se transformem em Faria Limers nacionalistas, como Josué. Sigam o exemplo do Josué, porra. Então vai dizer que são coisas incompatíveis? Não é. Ele é a minha prova de que pode ser um Faria Limer e pode ser nacionalista, e pode amar o Brasil, e pode se arrepiar, pode chorar, e pode amar Vila, Conselheiro, Rondon, Vinícius de Moraes. Você pode amar o Brasil. Você pode ser brasileiro. Você não precisa ser fã do Mickey, beijar a bota do Russo, do Putin, beijar a bota do Trump. Você pode ser brasileiro. Você pode ser grande, você pode ser altivo, você pode ser corajoso, você pode ter grandeza, enxergar o futuro para você, proteger a sua mãe, terra, proteger o seu país, prestar essa honra às gerações futuras. Você será lembrado. Eu digo, o próximo bandeirante está entrando agora no metrô da Sé. Pode ser você. O próximo grande brasileiro, que vai deixar a marca, o legado na história, está entrando nesse momento no metrô São Joaquim. Então, seja você esse grande brasileiro, como nós somos profetizados e somos destinados a ser. Chega de olhar para baixo. Chega de arrastar a barriga no chão. Chega de ser medíocre. Chega de ser pequeno. Chega de esperar salvação vindo das potências estrangeiras, que só querem os nossos recursos. Principalmente você, seu cérebro. Seu cérebro faz parte de uma plantation de consciências sugadas, saqueadas. Rompa esse ciclo das psicossociedades e tenha altivez, tenha grandeza. Muito obrigado. Sempre bom falar com você. E um grande abraço a todos vocês. Tiveram paciência de eu ver esse caipira falando essas coisas mal educadas. Espero que tenha sido bom. Foi ótimo, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que participaram do outro lado. Até a próxima semana. Tchau, tchau.